As 7 torturas mais cruéis da Idade Média. Na penumbra da história, há capítulos que a humanidade preferiria esquecer. Capítulos onde o som de correntes arrastadas pelo chão frio se misturava aos gritos abafados pela escuridão das masmorras. A Idade Média não foi apenas o tempo das catedrais imponentes, dos castelos majestosos ou dos reis e cruzadas. Foi também a era do medo, da ignorância e do julgamento cruel, onde a fé cega, o fanatismo religioso e o desejo por controle social criaram instrumentos tão perversos que parecem ter sido forjados pelo próprio inferno. As torturas medievais não tinham apenas o objetivo de arrancar confissões, muitas vezes falsas, mas de aterrorizar, punir e silenciar. Qualquer um podia ser acusado. Uma mulher que curava com ervas, um homem que sonhava alto demais, alguém que questionava. Bastava uma palavra, uma suspeita, e a roda do suplício começava a girar. Mas o que leva uma sociedade a institucionalizar a dor? O que existia por trás desses métodos tão extremos, capazes de dilacerar o corpo e quebrar a mente humana? Seriam apenas atos de crueldade gratuita? Ou havia um sistema perverso alimentando essas práticas em nome da ordem, da fé ou da justiça? Prepare-se para uma jornada sombria, por corredores onde a luz nunca chegou. Vamos revelar os mecanismos mais brutais, os dispositivos mais impiedosos e os métodos mais aterradores usados para destruir fisicamente e espiritualmente aqueles que ousavam sair da linha. Este vídeo não é apenas uma exposição de horrores antigos, é um espelho assustador sobre até onde a humanidade pode ir quando o medo supera a compaixão. Você está prestes a descobrir as torturas mais cruéis da Idade Média. A donzela de ferro, o abraço da morte. Entre as sombras úmidas das prisões medievais, existia uma figura que causava mais terror do que o som de correntes se arrastando ou os gritos abafados por paredes de pedra. A donzela de ferro. Este instrumento de tortura, envolto em lendas e realidades igualmente assustadoras, tornou-se símbolo de uma era em que a dor era tratada como justiça e o silêncio como confissão. Visualize um caixão em pé, com a forma de uma mulher esculpida em ferro. Por fora, ornamentos religiosos ou rostos serenos enganavam o olhar, mas por dentro, lâminas afiadas esperavam em pontos estratégicos: olhos, costas, barriga, braços, pernas, não para matar de imediato, mas para ferir lentamente, obrigando o corpo a sangrar gota por gota, enquanto a mente afundava em desespero. A vítima era colocada em pé, amarrada e empurrada lentamente para o interior do sarcófago metálico. Ao fechar-se a porta, os espinhos não perfuravam órgãos vitais, ao menos não de início. Eles evitavam o coração, mas não os pulmões, o fígado ou os olhos. A ideia era prolongar o sofrimento, fazendo com que o prisioneiro morresse aos poucos, dilacerado pela escuridão, pela dor e pelo som abafado do próprio grito. Não era apenas tortura física, era uma execução simbólica. A imagem da mulher representada na porta da donzela era uma ironia perversa. Uma figura maternal se transformava em carrasca. O ferro frio, o cheiro de sangue seco, os gemidos que ficavam presos nas paredes do sarcófago criavam uma atmosfera de horror puro. Historiadores ainda discutem se a donzela foi usada exatamente da forma descrita ou se parte do seu uso foi romantizado pelo tempo. No entanto, há registros sólidos de mecanismos semelhantes sendo utilizados, com pinos e pontas ocultas em dispositivos de contenção. Em Nuremberg, na Alemanha, uma versão da donzela foi exposta por séculos como símbolo da punição exemplar. Não era necessário que todas fossem usadas. Sua mera existência já bastava para manter a população submissa pelo medo. Mas o que mais assusta não é apenas o mecanismo em si, é a frieza de sua criação. Alguém em algum momento sentou-se para planejar cada lâmina, cada ângulo, cada segundo de agonia. Essa precisão na arquitetura do sofrimento revela uma face da humanidade que preferimos ignorar: a capacidade de transformar crueldade em arte, dor em espetáculo e punição em política. O silêncio após o fechamento da donzela era muitas vezes ensurdecedor.
Ninguém sabia exatamente o momento da morte. Podia durar minutos ou horas. E quando finalmente a porta era aberta, o corpo que caía aos pés dos carrascos era um lembrete macabro de que, na Idade Média, a justiça tinha espinhos e nenhum remorso. Essa era apenas uma das muitas formas de tortura que povoavam os porões escuros da história. E estamos apenas começando a roda da tortura, o ciclo do sofrimento infinito. Se você acha que já viu a face mais cruel da tortura medieval, espere até conhecer a roda. Um dos métodos mais brutais, humilhantes e aterrorizantes da história da punição humana. Muito mais do que um instrumento de dor, a roda era um teatro público de sofrimento, onde ossos estalavam como galhos secos, e o corpo se tornava uma oferenda viva ao espetáculo da barbárie. A estrutura era simples, mas a crueldade era refinada. Tratava-se de uma imensa roda de madeira, parecida com aquelas usadas em carroças, mas reforçada e adaptada para suportar o peso de um corpo humano. O condenado era amarrado nela, braços e pernas estendidos, vulneráveis. Em algumas versões, ele era amarrado na parte externa, sendo girado como um ponteiro de relógio macabro. Em outras, era deitado sobre ela e seus membros eram esmagados com uma barra de ferro, um a um, entre os intervalos dos raios da roda. Imagine, primeiro o braço direito, depois o esquerdo, depois as pernas, costelas, cada osso quebrado com precisão, um de cada vez. Mas não era apenas quebrar, era deformar, distorcer e inutilizar. Após as fraturas, o carrasco entrelaçava os membros despedaçados do prisioneiro nos espaços da roda, contorcendo o corpo em posições antinaturais, como se fosse parte de uma escultura macabra. O prisioneiro não apenas sentia dor, ele se via sendo transformado em algo irreconhecível. A roda era então erguida em um mastro, como se fosse uma bandeira da desgraça. A vítima permanecia ali, exposta ao sol, à chuva, aos corvos. Os gritos se esvaíam aos poucos, substituídos por um silêncio agudo, onde o único som era o da vida se retirando, centímetro por centímetro. Às vezes a morte vinha em horas, outras vezes levava dias. E o povo assistia, sim, porque a roda não era um castigo escondido nos calabouços, era um espetáculo público. Homens levavam seus filhos para assistir, como se fosse uma lição de moral. As mulheres observavam em silêncio, sabendo que qualquer desvio, real ou inventado, poderia colocá-las naquele mesmo lugar. O sofrimento alheio era um lembrete cruel de que obedecer era viver. E não pense que a roda era aplicada apenas para os crimes mais hediondos. Bastava uma acusação de adultério, bruxaria, roubo ou traição. Em tempos em que a justiça era guiada por fé, medo e política, a verdade era uma moeda rara. A roda não exigia provas, ela só exigia um corpo e a ordem de quebrá-lo. Em certos casos, antes da tortura, o carrasco aplicava um golpe de misericórdia, quebrando o pescoço da vítima para poupá-la da agonia. Mas isso era um privilégio raro. A maioria não recebia esse favor. Afinal, o objetivo não era apenas punir, era ensinar pelo exemplo. A roda, com sua forma circular, tornou-se também um símbolo perverso. O ciclo interminável da dor, o retorno eterno do castigo. Uma metáfora viva da justiça medieval, cega, cruel e impiedosa. Quando o corpo finalmente se calava, não era enterrado. Permanecia ali, exposto, apodrecendo lentamente, até que os ossos se soltassem dos tendões e os corvos fizessem seu trabalho. O cheiro da morte pairava no ar, a imagem impregnada nos olhos dos que sobreviviam. E mesmo depois que a roda desapareceu dos métodos oficiais, ela continuou viva nas lembranças, nos contos, nas lendas. Porque certos horrores não precisam de registro para sobreviver. Eles se alojam na alma coletiva da humanidade, como cicatrizes invisíveis do que fomos capazes de fazer com os nossos próprios semelhantes. A Virgem de Ferro, o abraço da agonia silenciosa. Entre todos os instrumentos criados na escuridão das masmorras medievais, poucos evocam tanto horror quanto a chamada Virgem de Ferro. À primeira vista, ela se assemelha a um sarcófago, uma estrutura oca de ferro com uma aparência quase humana,
com braços, curvas e até um semblante esculpido. Mas por dentro, ela guarda o segredo mais sinistro já concebido por mentes que fizeram da dor uma arte. Ao abrir suas portas, revelava-se o inferno. Dezenas de pontas de ferro afiadas, estrategicamente posicionadas para penetrar o corpo sem perfurar imediatamente os órgãos vitais. Isso não era um erro de cálculo. Era um cálculo perverso. O objetivo era fazer com que a vítima sangrasse lentamente, morresse aos poucos, sentindo cada segundo como uma eternidade. Cada espinho atravessava a carne com precisão cruel. As costas, o abdômen, os braços, as pernas, o rosto. E havia uma característica que tornava a Virgem de Ferro ainda mais assustadora: o silêncio. Diferente da roda, do empalamento ou da fogueira, onde o sofrimento ecoava em gritos lancinantes, a Virgem calava tudo. Quando as portas eram fechadas, com um som seco de metal encontrando metal, o mundo lá fora era excluído. Nenhum som escapava. Apenas a escuridão, o ferro e a dor. A vítima não morria rapidamente. O sangue escorria pelas perfurações, mas os espinhos cuidadosamente ajustados evitavam um desfecho imediato. Era um abraço que simulava a compaixão, mas que escondia uma das mortes mais cruéis da história. Em muitos relatos, o prisioneiro permanecia consciente por horas, até mesmo um dia inteiro, dentro daquele túmulo de aço, agonizando em silêncio. A simbologia era perversa. Chamar esse artefato de virgem não era acaso. Era uma ironia macabra. A pureza da figura feminina se transformava em assassina fria. Em algumas versões, seu rosto tinha expressão serena. Outras a esculpiam com um sorriso sádico. Em ambas, ela se tornava o símbolo da hipocrisia de uma época que pregava fé e justiça, enquanto praticava a desumanização sistemática. Acredita-se que a Virgem de Ferro não fosse usada em larga escala. Algumas fontes dizem que muitos dos exemplares existentes foram criados posteriormente para aterrorizar visitantes em museus. Mas isso pouco importa, porque o seu legado não está apenas na frequência com que foi usada, mas no que ela representa: a capacidade humana de transformar símbolos de proteção e fé em instrumentos de horror absoluto. Na Alemanha, Hungria e partes da França, há registros de seu uso contra hereges, traidores e, ironicamente, contra mulheres acusadas de pecados de carne. Prostitutas, adúlteras, bruxas. O aço julgava mais rápido que qualquer tribunal. A reputação da mulher não precisava de provas. Bastava a desconfiança. E quando a porta finalmente se abria, o que restava era um corpo contorcido, retorcido, ensanguentado, mas quase intacto por fora. A beleza cruel da Virgem era que ela matava por dentro, escondendo a destruição dos olhos do público. A morte era privada, íntima, silenciosa, mas não menos aterrorizante. Esse silêncio, aliás, é o que ecoa até hoje. A imagem da Virgem de Ferro assombra livros, filmes, pesadelos, não por seu barulho, mas justamente pela ausência dele, pela ideia de que, no momento em que ela se fecha, não há mais testemunhas, apenas escuridão, ferro e um corpo que se apaga sem ser visto. A Virgem de Ferro não é apenas uma máquina de tortura. Ela é o símbolo de um tempo em que a dor era institucionalizada, em que o corpo do ser humano, principalmente o das mulheres, era propriedade do Estado, da Igreja, do marido. E qualquer violação de conduta, mesmo imaginária, era punida com a morte, dentro de um ventre de aço. A cadeira da Inquisição, onde o sofrimento se sentava primeiro. À primeira vista, ela parecia apenas uma cadeira antiga. Madeira grossa, braços robustos, encosto largo. Mas bastava um olhar mais atento para perceber que cada centímetro daquela estrutura era uma armadilha. A cadeira da Inquisição, também chamada de cadeira de tortura, era o trono do horror. E sentar-se nela não era um ato voluntário, mas uma sentença de dor meticulosamente planejada. A superfície do assento, do encosto, dos braços e até mesmo dos apoios para as pernas era cravejada com centenas de pregos de ferro afiados. Pequenos, mas numerosos. Quando o prisioneiro era colocado ali, sua pele não era perfurada imediatamente, mas então
As correias de couro apertavam com força, pressionando o corpo contra os espinhos. A carne cedia, a pele rasgava e o sangue começava a escorrer em silêncio. O que tornava essa cadeira ainda mais cruel era o tempo. O sofrimento não era instantâneo, era prolongado, cultivado como uma cerimônia sombria. O prisioneiro permanecia imóvel, sem poder se mover, sem sequer se debater, porque qualquer movimento causava mais perfurações, mais dor, mais sangue. Era a tortura da imobilidade. E ao redor, os inquisidores observavam friamente, buscando sinais de confissão. Algumas versões dessa cadeira tinham melhorias perversas, suporte de ferro para aquecimento, onde brasas ou fogo eram acesas sob o assento, aquecendo lentamente o metal e a madeira. A dor que antes vinha dos espinhos agora era reforçada pelo calor, transformando o ato de sentar-se em uma condenação completa, por dentro e por fora. Outra variação incluía pregos com pontas ocas, que permitiam a entrada de vermes ou até de ácido. A vítima começava a apodrecer viva, enquanto ainda estava consciente. Os olhos lacrimejavam, os gritos ecoavam, mas a cadeira não soltava. Ela era paciente, ela esperava. Muitos dos que foram colocados ali nunca confessaram. Outros diziam o que os inquisidores queriam ouvir apenas para que tudo acabasse. Verdade ou mentira já não importava. O objetivo não era a justiça, era o medo. A confissão era um prêmio secundário. O que os torturadores queriam era submeter, humilhar, dominar. Mulheres acusadas de bruxaria eram frequentemente levadas à cadeira. Para os inquisidores, o corpo feminino era um campo fértil para suspeitas. Qualquer cicatriz era sinal de pacto com o diabo. Qualquer comportamento fora do padrão, prova de heresia. E quando essas mulheres se sentavam naquele trono, não havia mais julgamento. Apenas a execução lenta e disfarçada de um ritual de purificação pelo sofrimento. As manchas de sangue que secavam na madeira, as marcas de unhas cravadas nos braços da cadeira, os gritos que ficavam presos nas paredes, tudo isso transformava aquele objeto em uma entidade. A cadeira parecia ganhar vida própria, absorvendo a dor de cada corpo que a habitava por horas. Era como se ela se alimentasse disso, como se a cada tortura ela ficasse mais forte, mais sádica, mais insaciável. E o mais assustador, em muitos lugares da Europa essa prática era aceita, legalizada, institucionalizada. Era comum, era parte do processo. A dor era o caminho para a verdade, diziam. A tortura era vista como ferramenta divina, mas no fundo era apenas o reflexo mais brutal do sadismo humano, legitimado pelo poder. Hoje algumas dessas cadeiras ainda existem, guardadas em museus, atrás de vidros, sob luz fraca, com placas explicativas. Mas quem as olha com atenção percebe que elas ainda carregam uma presença, como se os ecos do passado ainda estivessem ali, como se, ao se aproximar, você conseguisse ouvir algo, um sussurro, um grito abafado, uma respiração presa. A cadeira da Inquisição é o lembrete de que a dor pode ser planejada com precisão, executada com frieza e justificada com fé. E talvez, entre todos os instrumentos da Idade Média, ela seja o mais próximo daquilo que o inferno pode oferecer em vida. O esmaga-cabeças, onde a agonia era medida em estalos. Imagine estar diante de um verdugo que nem sequer precisa levantar a mão para causar dor, apenas girar uma manivela, e com cada volta, uma parte da sua cabeça é comprimida, esmagada, moída. Esse era o destino reservado àqueles que encaravam um dos instrumentos mais viscerais da tortura medieval, o esmaga-cabeças. Esse dispositivo, à primeira vista, parecia algo simples. Uma base de ferro com um apoio para o queixo e, acima dela, uma cúpula de metal conectada a um parafuso grosso. O prisioneiro era colocado ali com a cabeça firmemente presa entre os dois extremos, o queixo apoiado embaixo, o topo da cabeça encostado no teto de ferro. Então, a manivela era girada. Uma vez, duas, três. A pressão começava sutil, como um aperto incômodo, mas não demorava para que os ossos começassem a ranger.
O maxilar estalava, os dentes rachavam, a mandíbula se despedaçava de dentro para fora e os olhos saltavam de dor. Cada rotação aumentava a compressão e logo o sangue começava a escorrer pelas gengivas, pelos ouvidos, pelo nariz. Não havia como fugir. A única saída era o colapso. O objetivo não era apenas arrancar uma confissão, mas esmagar o orgulho, a resistência e às vezes a própria consciência. A dor era tão intensa que muitos perdiam os sentidos antes que o dispositivo fosse completamente acionado. Outros, no entanto, permaneciam acordados por tempo suficiente para ouvir, dentro de si, o estalo do crânio se partindo. O mais perturbador é que o esmaga-cabeças nem sempre era utilizado até o fim. Em muitos casos, os inquisidores giravam a manivela apenas o suficiente para causar uma dor excruciante, mas sem matar. Era um aviso, uma promessa, um lembrete de que havia muito mais por vir, caso o prisioneiro não cooperasse. Esse instrumento era usado principalmente em interrogatórios ligados à heresia, traição e conspiração. Qualquer palavra dita contra a igreja, qualquer desvio da fé oficial, qualquer suspeita, era motivo suficiente para uma sessão diante da manivela. Homens e mulheres passavam por esse tormento, mas as mulheres acusadas de bruxaria ou adultério eram alvos especialmente frequentes. Afinal, acreditava-se que o demônio habitava nelas. E nada como o ferro para expulsar o mal, pensavam os carrascos. Algumas versões mais sofisticadas do esmaga-cabeças tinham pregos internos posicionados para penetrar o couro cabeludo à medida que a cúpula era baixada. Outras, mais cruéis, eram aquecidas antes da sessão, fazendo com que o metal queimasse enquanto esmagava. Era a combinação fatal: calor, pressão, destruição. Carne viva sob compressão letal. Em relatos históricos, há registros de vítimas cujos olhos foram literalmente ejetados das órbitas durante o uso do esmaga-cabeças. Outros tinham a face completamente irreconhecível após o processo. Um rosto humano transformado em ruínas. Um ser humano transformado em exemplo. O silêncio após o uso desse instrumento era sempre absoluto. Os gritos cessavam. A sala permanecia em silêncio. E tudo o que se ouvia era o pingar do sangue no chão frio de pedra. O eco do sofrimento permanecia nas paredes. E para os inquisidores, aquele era o som da vitória. A verdade, acreditavam eles, havia sido esmagada para fora do corpo. Um corpo agora inútil. Museus em toda a Europa hoje expõem réplicas e, em alguns casos, os próprios instrumentos originais. Mas poucos visitantes conseguem olhar por muito tempo. Há algo no design do esmaga-cabeças que incomoda profundamente. Ele não fere com cortes ou lacerações. Ele não mostra ganchos ou lâminas. Ele destrói de forma lenta, interna, silenciosa. E talvez seja isso o mais aterrorizante. A ideia de que a dor mais extrema pode vir do simples ato de apertar um parafuso. O cavalo de madeira, onde a dor cortava a alma. Imagine ser forçado a cavalgar. Não por glória, não por fuga, mas por castigo. Não sobre um cavalo de carne, mas sobre um monstro imóvel de madeira frio, cruel e silencioso. O cavalo de madeira, ou cavalo espanhol, como também ficou conhecido, foi uma das invenções mais brutais do imaginário medieval, onde a tortura não apenas feriu a carne, mas também dilacerou a dignidade humana. A estrutura era simples, e talvez fosse isso que a tornava tão temível. Um feixe triangular de madeira, com a aresta superior finamente afiada, era erguido como uma espécie de cavalo, um vértice pontiagudo apontando para o céu. A vítima era desnudada e forçada a sentar-se sobre o vértice, com as pernas abertas para cada lado, de modo que todo o peso do corpo pressionava lentamente os genitais e o cóccix contra a borda afiada. Mas o terror não parava aí. Para intensificar o tormento, pesos de ferro eram amarrados aos tornozelos ou aos pulsos do condenado, puxando-o para baixo. Com o tempo, a madeira começava a penetrar a carne. A pressão aumentava. O sangue começava a escorrer. Os nervos gritavam em silêncio. O sofrimento podia durar minutos, horas, ou dias.
dependia do humor do carrasco e da resistência da vítima. Muitas vezes não havia gritos, apenas o ranger dos dentes, o tremor incontrolável das pernas, a palidez do rosto tomado pelo choque e pela humilhação. Era uma tortura silenciosa, cruel, destinada a quebrar a alma antes de quebrar o corpo. O cavalo de madeira foi usado em diferentes regiões da Europa, especialmente durante interrogatórios religiosos, punições públicas e execuções parciais. Era comum que mulheres acusadas de adultério, bruxaria ou comportamento impróprio fossem submetidas a esse tormento. A ideia era simples: fazer do corpo um exemplo, uma lição viva para que as outras mulheres temessem, obedecessem e jamais questionassem a autoridade masculina ou eclesiástica. Em algumas variações do método, pregos ou lâminas eram inseridos ao longo da aresta para rasgar lentamente os tecidos da virilha. Em outras versões, o cavalo era montado sobre rodas ou cordas, de modo que a vítima podia ser balançada, aumentando a fricção, o impacto e a dor. Relatos históricos contam que o cavalo de madeira foi usado também como forma de reeducação dentro de exércitos. Soldados desobedientes eram obrigados a montar o cavalo por horas, até desmaiarem ou perderem os sentidos. Era uma punição que deixava cicatrizes físicas permanentes, mas também marcas mentais irreversíveis. Talvez o aspecto mais sombrio desse método não esteja apenas na dor física que causava, mas na humilhação. As vítimas, quase sempre despidas, eram expostas em praças públicas, entre olhares curiosos, debochados ou indiferentes. A dor era espetáculo, a vergonha era pública, e o medo se espalhava como uma praga silenciosa pelas ruas de pedra. Nos dias de hoje, versões desse instrumento estão expostas em museus de tortura pela Europa e América Latina. O que choca os visitantes não é apenas a brutalidade da construção, mas o fato de que algo tão rudimentar foi usado com tanta frequência, com tanta naturalidade, por séculos. O cavalo de madeira não matava com rapidez, não cortava cabeças, não perfurava corações. Ele esperava, ele pressionava, ele sangrava a dignidade até o fim. Um fim que, muitas vezes, era mais psicológico do que físico. A vítima podia sobreviver, mas jamais seria a mesma. A cadeira da Inquisição, onde o silêncio gritava. Havia um lugar onde os gritos não eram ouvidos, mas permaneciam impregnados nas paredes. Um trono da dor, um altar de confissões forçadas. A cadeira da Inquisição, também chamada de cadeira de interrogatório ou cadeira de tortura, foi uma das ferramentas mais assustadoras criadas pela mente humana em nome da fé, do controle e da verdade. À primeira vista, parecia uma simples cadeira de madeira, mas ao se aproximar, revelava-se um verdadeiro instrumento de terror. Centenas de pontas de ferro ou pregos cobriam o assento, o encosto, os apoios de braço e de pernas. Nenhuma parte do corpo escapava. Cada movimento, cada respiração, cada tremor significava dor. A vítima era amarrada firmemente à cadeira, com correias de couro ou cintos de ferro. A pressão exercida mantinha o corpo preso contra os espinhos de ferro. O peso da própria pessoa se tornava o carrasco. Quanto mais lutava, mais se feria. Era uma armadilha onde o sofrimento crescia de dentro para fora. Mas a tortura não era apenas física. Era um espetáculo cuidadosamente encenado. Às vezes, a cadeira era colocada diante de testemunhas, em câmaras com ecos profundos à luz de tochas. O interrogador caminhava ao redor da vítima como um predador. As perguntas vinham acompanhadas de longas pausas. E o silêncio. O silêncio era o verdadeiro algoz. Para os inquisidores, a cadeira era uma forma eficaz de obter confissões. As perguntas eram feitas lentamente, com voz baixa, enquanto o corpo sangrava. Se o prisioneiro hesitava em responder, uma nova rodada de tortura era iniciada. Às vezes, brasas eram acesas debaixo da cadeira, aquecendo o ferro até que as pontas começassem a queimar a pele. Outras vezes,
Pesos eram colocados sobre os ombros, aumentando a pressão sobre os espinhos. As vítimas desmaiavam. Reanimadas, voltavam ao suplício. Era um ciclo de dor, colapso e desespero. E muitas vezes, mesmo confessando, não havia perdão. O objetivo não era a justiça. Era o medo, a dominação, a humilhação pública. A cadeira era usada principalmente durante a Inquisição Europeia, especialmente na Idade Média e na Renascença, contra hereges, bruxas, judeus convertidos, supostos traidores da fé ou qualquer um que ousasse questionar os dogmas da Igreja. Mas também foi adotada por tribunais seculares, senhores feudais e até em prisões comuns. Sua eficácia cruel fez com que ela atravessasse fronteiras e séculos. Algumas versões da cadeira possuíam mecanismos adicionais, ferros incandescentes que queimavam os pés da vítima, apoios que comprimiam os dedos até esmagá-los, ou até dispositivos que esticavam a coluna. Mas sempre com a mesma essência: provocar uma dor que atravessava o corpo e atingia o espírito. Não era incomum que prisioneiros confessassem crimes que nunca cometeram, apenas para pôr fim ao sofrimento. Muitos entravam sãos e saíam insanos, ou nem saíam. A cadeira não matava rapidamente, mas matava lentamente. Matava a mente, matava a alma. Hoje, algumas dessas cadeiras ainda existem, expostas em museus de tortura na Europa, como em Praga, Toledo e Rothenburg. Seus pregos enferrujados contam histórias sem palavras. Olhar para elas causa calafrios, porque mais do que um artefato histórico, elas são um lembrete de até onde a humanidade pode ir quando perde a compaixão. A cadeira da Inquisição é o retrato de um tempo em que a fé foi usada como arma e o silêncio de um torturado era interpretado como culpa. Onde a dor era o caminho para a verdade, e a verdade, muitas vezes, era moldada pelos interesses de quem segurava o chicote. Enquanto a poeira do tempo cobre os instrumentos de tortura da Antiguidade e da Idade Média, uma verdade permanece exposta como uma ferida que nunca cicatrizou. A crueldade humana não nasceu com as guerras, nem morreu com os impérios. Ela se disfarça, se reinventa e sobrevive. As cadeiras cravejadas de ferro, os estiramentos brutais, os castigos públicos, os gritos abafados pelas paredes de pedra, tudo isso não pertence apenas ao passado. Eles são reflexos do que somos capazes de fazer quando a empatia é silenciada e o poder se transforma em perversão. Essas ferramentas medonhas nos lembram que nem sempre a história foi feita com tinta e papel, mas com sangue e dor. Que por trás de grandes templos e monumentos havia câmaras escuras onde almas eram quebradas lentamente. Que por trás de cada acusação de heresia, infidelidade ou bruxaria, havia um ser humano, com medo, com esperança, com vida, que foi reduzido a um objeto de castigo. E o mais perturbador é perceber o quanto essas práticas foram justificadas. Eram leis, eram rituais, eram tradições aceitas e incentivadas. A isso nos obriga a refletir. Quantas barbaridades ainda são normalizadas hoje, simplesmente porque fazem parte de uma estrutura de poder? Olhar para os horrores do passado não é apenas um exercício histórico. É um espelho, um alerta, uma responsabilidade, para que jamais permitamos que a dor seja institucionalizada novamente, para que a justiça nunca mais caminhe de mãos dadas com o medo, para que a humanidade evolua, não só em tecnologia, mas em compaixão. Se essas histórias mexeram com você, é porque ainda há algo em nós que reconhece a injustiça, mesmo quando ela vem embalada em rituais sagrados ou decretos oficiais. Que sente a dor do outro, mesmo através dos séculos. E isso é o que pode nos salvar. Afinal, o passado não pode ser mudado, mas pode e deve ser lembrado.